Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores quebra-cabeças da filosofia, a luta de Santo Agostinho para entender a natureza do tempo, uma jornada que ele descreve de forma incrível no seu livro Confissões. E para a gente entender o que Agostinho pensava sobre o tempo, a gente não vai começar com física ou metafísica, não. A gente começa com uma declaração que é profundamente pessoal. É uma frase que parece um paradoxo e que já nos joga direto no centro do problema. Vamos parar para pensar um pouco nessa citação famosa. Tarde te amei. Sintam o peso dessa palavra. Tarde. É uma palavra cheia de emoção, de arrependimento, mas também tem algo de muito estranho nela, não acham? E aqui está o ponto. É aqui que a gente entra no coração da questão. Como é que o nosso tempo, o tempo humano, que é tão passageiro, pode se relacionar com a ideia de um Deus que é eterno, que não muda? A palavra tarde simplesmente não deveria fazer sentido nesse contexto. Essa investigação toda de Agostinho não surgiu do nada, sabe? Na verdade, foi uma provocação que deu o pontapé inicial. Uma pergunta bem irónica feita pelos seus rivais intelectuais, os maniqueus, que queriam basicamente encurralar o pensamento cristão. A provocação era essa. Uma pergunta feita para criar um paradoxo. Se Deus é eterno e todo-poderoso, por que ele esperou para criar um universo? O que ele estava fazendo nesse antes todo? E a primeira resposta de Agostinho é simplesmente genial. Ele basicamente vira ao jogo e diz que a pergunta em si está errada. Não existe antes da criação, porque o tempo foi criado junto com o universo. O tempo, segundo ele, faz parte das coisas que mudam, que passam, não de um Deus eterno. Mas olha, mesmo com essa resposta brilhante, ele mesmo não ficou satisfeito. A questão mais funda continuava lá. Afinal, o que é o tempo? Então, vamos entrar na lógica dele. Ele começa a desmontar a nossa ideia comum de tempo. Primeiro, o passado. Por definição, o passado não existe mais, ele já foi. Ele só existe na nossa memória, certo? Depois, o futuro. A mesma lógica. O futuro, por definição, ainda não é real. Ele ainda não chegou. Existe apenas como uma expectativa na nossa cabeça. Então, o que sobra? O presente. Mas é aqui que o quebra-cabeça fica ainda mais difícil. Pensem bem. O presente é um ponto de fuga. Se ele tiver alguma duração, a gente pode dividir em passado e futuro. E se ele não tiver duração nenhuma, ele não é nada. Ele está sempre escapando, sempre tendendo para o não ser. Então, onde é que está o tempo? O que ele é, de verdade? A solução de Agostinho para esse mistério todo está escondida numa única e bem curiosa palavra em latim. Uma palavra que ele pega emprestada da medicina e transforma num conceito filosófico revolucionário. A palavra é distensio. Ela significa literalmente uma tensão, um estiramento. O mais interessante é que era uma palavra usada para descrever um inchaço, algo físico. Agostinho pega esse termo e o reaproveita para descrever algo totalmente abstrato, o estiramento da nossa própria consciência. E aqui está a grande sacada de Agostinho. O tempo não é um relógio gigante no céu, não é um movimento dos planetas, é uma experiência interna, é um estiramento, uma distência da nossa própria mente. Ok, tensão da consciência pode soar meio complicado, certo? Mas Agostinho, que era um comunicador fantástico, nos dá uma analogia bem concreta para a gente conseguir visualizar essa ideia. Imaginem que estamos recitando um hino. Antes de começar, a nossa mente já tem o hino inteiro guardado em expectativa. Enquanto a gente recita cada sílaba, a nossa atenção está totalmente focada no presente, e cada sílaba que já foi dita fica guardada na memória. O ponto crucial é que a mente faz essas três coisas ao mesmo tempo, e é isso que cria para nós a sensação de duração. Entendem a ideia? A duração não é algo que a gente mede no mundo lá fora, é algo que a nossa consciência cria ao manter juntos o futuro, o presente e o passado nessa tensão. A mente se estica para abraçar o que já foi e o que ainda virá. É nesse esticamento que o tempo existe para nós. Agora vamos conectar tudo e voltar ao início. Aquele grito de tarde te amei. Para Agostinho, essa tensão não é só um mecanismo da mente. Ele enxerga nela a própria essência da condição humana. E nem sempre de um jeito bom. E o mais fascinante é que ele usa a mesmíssima palavra, distensio, para descrever a sua vida como uma distração ansiosa. Estar o tempo todo dividido entre as memórias do passado e as preocupações com o futuro. Essa é a experiência humana. É quase uma forma de ansiedade existencial. E este quadro resume perfeitamente a solução para o paradoxo inicial. O nosso tempo, o tempo humano, é distensio.
uma consciência esticada, fragmentada, distraída. Em contraste total, a eternidade de Deus é um presente único, constante, sem antes nem depois. É por isso que nós podemos chegar tarde a Deus. Nós vivemos em realidades de tempo que são fundamentalmente diferentes. No fim das contas, a análise de Agostinho nos deixa com uma ideia muito poderosa. O tempo não é algo que simplesmente acontece com a gente, mas sim algo que a nossa consciência constrói. E isso nos leva a uma última questão para reflexão. Se a nossa experiência do tempo é uma história que se desenrola dentro da nossa mente, quem é o autor dessa história?